Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, apóstolo Paulo Eduardo, eu quero deixar aqui uma reflexão para você, para o teu coração, para o meu coração também. Olha o que diz a obediência. Mateus 9, versículo 9, está dizendo assim: Jesus passando ali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Mateus, irmãos, ele era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa que, por exemplo, para você ter uma ideia, se os seus peixes custavam 50 reais, ou ele cobrava 70, 80, ou ele cobrava o mesmo 50, mas embolsava um tanto e falava para o rei que cobrou menos. Isso era Mateus. O importante é que Jesus, ele não quer saber da minha vida e da sua vida, o que nós fizemos de errado ou o que nós deixamos de fazer. Ele veio aqui na terra para os fracos, caídos e os oprimidos. E aqueles que realmente aceitam a palavra do Senhor, que nem Mateus, ele seguiu Jesus. Ele não falou para Jesus assim: Senhor, para onde o senhor mora? Tem uma cama box? Tem um travesseiro da NASA para me dormir? Mateus não falou nada disso, meu irmão. Simplesmente ele o seguiu. A Bíblia é clara aqui. Ele ganhava muito dinheiro, irmãos. Ele podia ficar aonde ele queria, Hotel 5 estrelas, no Ibis, no Majestic, enfim. Mas ele preferiu seguir Jesus. Ele não perguntou para Jesus o que Jesus ia dar para ele. Não, pelo contrário, ele seguiu. Sabe por que ele seguiu? O importante é a presença. Não é carro, não é casa, não é isso, não é aquilo, não é dinheiro. O importante na minha e na sua vida é a presença. Apóstolo, como que é esse negócio da presença? É só seguir Jesus. O interessante é que ele era cobrador de impostos. Sabe quem é que pagava imposto para ele também? Pedro. Porque Pedro era pescador. Pedro tinha que pagar imposto para ele. E quantas vezes Pedro não pagou imposto indevido para ele? Mas o mais interessante, quando Deus conhece a minha vida, a sua vida, ele fala: segue-me. Porque ele sabia o que ele estava, quem ele estava chamando, que era Mateus. E quando ele passa ali, e ele vê Pedro também pescando, ele fala: Pedro, o que aconteceu? Pedro diz para ele assim: Senhor, pescamos a noite inteira aqui, não tem peixe nenhum. E o pior é que quando nós chegar lá na alfândega, Mateus vai querer cobrar. Como é que eu faço? Jesus falou assim: joga a rede. Pedro falou: quem é o senhor para falar para mim jogar a rede? Porque eu sou pescador há mais de 40, 50 anos aqui. Eu sei onde tem peixe e não tem. Irmão, nós não sabemos nada. Quem conhece a nossa vida é Deus. Jesus chamou Mateus, ele não se titubeou, foi para cima. Pedro já era mais trípido, duro, questionou Jesus. E lá na frente, o que acontece? Eles dois se formam discípulos de Jesus. E eu creio que Pedro falava assim para Mateus: ô Mateus, você lembra quando você me roubava? E eu tenho certeza que Mateus falou assim para ele: eu fiz muita coisa errada para você. Mas agora eu quero te pedir perdão, Pedro. Você me perdoa, Pedro? E Pedro fala: eu te perdoo. A mesma coisa que Pedro fala para Jesus: Senhor, o Senhor me perdoa? Porque eu não conhecia essa força que o Senhor tinha. O Senhor me perdoa? E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. O perdão, 70 vezes 7, muitas das vezes, é uma das coisas que nos alimenta para vivermos bem. E seguir Jesus
não é dom, é chamado. Se você está ouvindo e assistindo esse vídeo, é porque você tem um chamado. E quem tem chamado é abençoado. Pedro, Tiago, Mateus, João tiveram um chamado. E eles aceitaram o chamado e eles foram abençoados. Você quer ser abençoado? Faça como Mateus. Quando Jesus te chamar, segue-me, não pergunta nada. Não pergunta nada. Quando é para você fazer a obra, não fique murmurando, faça a obra. Amém? Deus abençoe a todos. Jesus está falando para você, segue-me. Ele não quer saber se você está preparado ou não, porque é Ele que prepara você. Deus abençoe, apóstolo Paulo Eduardo. Amém?